Sejam muito bem-vindos ao Inovativo Espaço na Band News FM para trazer destaques de inovação, exemplos de empreendedorismo digital e o que movimenta a tecnologia. Tecnologia, aliás, que será o assunto principal de hoje, a transformação digital. Lembrando que você pode acompanhar o Inovativos no rádio aos domingos, do meio-dia a 1h da tarde, e no nosso YouTube, no nosso canal Rádio Band News FM, a qualquer hora do dia, em qualquer momento da semana. Eu sou Alexandre Bentivolio e aqui na apresentação comigo o empreendedor Vitor Magnani. Tudo bom, Vitor? Tudo ótimo, Alexandre. Muito bem-vindo e bem-vinda ao programa Inovativos, que vai te colocar na rota de digitalização de toda a economia e que não envolve somente a compra e venda de mercadorias ou serviços, mas principalmente a mudança de comportamento. E hoje a gente trouxe o CEO da Deal para trazer de fato o que tem de mais primoroso e benefício para todas as empresas que querem cumprir essa transformação digital. E transformação digital, Alexandre, como a gente já sabe aqui no programa Inovativos, vai muito além do uso da tecnologia. Envolve também mudança comportamental, de mentalidade, de times, mudança na gestão das empresas. Então, é um erro você comparar digitalização com transformação digital. Uma coisa é usar a ferramenta como muitos de nós, como consumidores, utilizamos, né, no nosso dia a dia, e outra coisa é, de fato, promover uma transformação. É por isso que a gente trouxe o CEO e fundador da Deal, que é uma das empresas mais habilitadas para tratar desse assunto, porque eles têm uma solução ponta a ponta, ou seja, eles pegam a empresa, a pessoa ali no começo, onde a pessoa não tem quase nada de transformação digital, e entrega de fato o que tem de prioritário nesse novo universo de transformação, que é a gestão dos dados, um processo de fato mais digital e a mudança também nessa gestão. Então, muito obrigado pela sua presença. Vamos começar aqui, contar um pouquinho da sua trajetória. Da onde você veio, como você começou a construir a Deal? Primeiro, prazer, obrigado. Eu sou fundador da Deal, comecei a empresa há 17 anos atrás, eu tinha 26 anos na época, né? Até costumo brincar que eu sou aquele startupeiro raiz, que a gente tinha que dar lucro no day one, né? Ou seja, no primeiro dia de operação a gente já tinha começado a dar resultado. Né? Entrei na área com 17 anos, né? Minha carreira basicamente então foi 9 anos trabalhando para o mercado de telecom e para o mercado financeiro, e aí depois em 2004 montei a Deal, ou seja, 17 anos aí na trajetória, né? Onde nós mesmos tivemos que nos transformar digitalmente, né? Então em 2015, né, que casa mais ou menos com aquele, né, segundo mandato da Dilma, que a gente passa por um período um pouquinho mais turbulento e tudo mais, foi onde a gente teve a necessidade de literalmente de se reinventar. Né? Então, a partir dali que a gente começou a construir o nosso portfólio, que a gente chama de end-to-end, ou seja, eu vendo desde a estratégia digital, passando por Martech, que é marketing digital, né? Marketing em ciência de dados, passando por toda a estrutura de dados, né? Desde uma construção do ambiente de dados, ou seja, a fundação de dados, até toda a análise de preditivos, né? Machine learning e tudo mais, até a entrega final de uma solução digital, tá? Aí entenda-se como entrega também, né? Desde uma ambientação de um ambiente em cloud, né? Ou seja, estruturar um ambiente em cloud. Tem uma outra coisa que é um pouco tecninha, mas eu explico, que é estruturar uma esteira DevOps, ou seja, quando você está desenvolvendo aplicativos na nuvem, você tem que saber fazer um desenho onde você economiza até processamento de nuvem, que custa caro no final das contas, né? Então, isso a gente saber trabalhar com escalabilidade e o desenvolvimento por si só. Então, de uma forma resumida, é isso que a gente faz. Diria que para os principais segmentos do nosso mercado, né? Falando de mercado financeiro, varejo, setor de tecnologia, né? Indústrias, enfim, né? Esse é um pouquinho do que a gente faz. Querem um pouco mais de detalhe? Fico à disposição. Não, eu queria saber justamente desses últimos anos. Você falou de um período turbulento aí da política, da economia. A gente vive um período que a gente sabe que, do ponto de vista econômico, é bastante turbulento, mas vocês vêm crescendo. Sim.
Exato, porque o que acontece? A Covid, ela trouxe um cenário que, óbvio, ele é caótico em termos de saúde, em termos, né, até de pânico de população e a doença e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, existiu-se uma necessidade, inclusive, de vários setores, diversos segmentos que não tinham até o hábito de pensar em jornada digital, né? Ou seja, da noite para o dia, provavelmente acho que vocês passaram por isso no lugar onde vocês moram, a quantidade de correspondência, né, de entregas, todo mundo comprando online, né? Seja comida, seja roupa, seja tudo, né? Enfim, então foi uma necessidade muito grande de digitalização em vários setores, tá? Então, óbvio, isso foi muito benéfico para o setor de tecnologia, né? Assim, se for trazer até em termos de crescimento nos últimos anos, 21 a gente cresceu 70% e 20 a gente cresceu, acho que 30%. Ótimo. E como uma empresa pode ser considerada uma empresa digital? Quais são os critérios que você utilizaria para falar, ó, realmente essa empresa cumpriu com essa trajetória que você está contando aqui para a gente? Porque até o termo transformação digital é um termo que é utilizado como algo constante. Você está em constante transformação, né? Então, quais são os principais critérios para falar, bom, essa empresa é uma empresa digital? Porque eu acho que a gente pode ter uma percepção, talvez errada, que basta ter uma interface digital ou utilizar uma tecnologia que você está, de fato, ali de uma jornada que, sem sombra de dúvidas, vai ser a jornada do presente para o futuro, né? Eu acho até uma impropriedade a gente falar em economia digital. Porque, de fato, todas as empresas, em parte ou no todo, terão o digital em seus negócios. Porque é uma variável do nosso tempo. A gente está vivendo uma transformação digital por completo, não só das empresas, nos nossos hábitos. É, de fato, uma grande revolução, como a gente teve a primeira revolução industrial, a segunda. A gente está no meio dessas grandes mudanças. Então, quais são os critérios que você analisa para uma empresa? Olha, essa empresa aqui é uma empresa digital, tem ingredientes de transformação. Perfeito. Eu acho que a primeira coisa de tudo, Vitor, é separar quem já nasce digital, né, para quem nasceu analógico, vamos chamar assim, tá? Eu vou falar, obviamente, então, se a gente está falando primeiro de transformação, eu vou falar de quem de fato tem que se transformar e não quem nasce digital, tá? Enfim, quem tem que se transformar, né, parte de que pensa do seguinte, né? Esse cara, ele já tem legado, ou seja, já existem sistemas que eventualmente foram construídos há 20 anos atrás, por exemplo. E que funcionou na época. E que funcionou, né? E que atende, né? Só que a economia digital, como é que ela funciona? Ela é muito colaborativa, né? Ou seja, você tem que integrar muita coisa no final do dia. Como eram as integrações antigamente? Eram processos batch, né? Ou seja, era aquela coisa de você fecha o dia, você gera um arquivo, processa, manda esse arquivo pro dia seguinte. Imagina você pedindo uma comida e você só vai receber no dia seguinte essa comida. Você pede por fax até receber. Entendeu? Né? Não faz sentido, né? Vou dar um outro exemplo. Imagina que você abriu uma continha num banco digital, ganhou uma tagzinha, né? E só no dia seguinte você vai poder usar aquela tagzinha porque não chegou a tua carga que você já pôs, né? Ou seja, você abriu a conta, teoricamente, você, né, já tinha que estar conectado a todos os meios de pagamento. Então, eu trouxe um exemplo muito prático para ficar evidente o impacto da mudança numa empresa tradicional quando ela tem que sair já desses processamentos, né, grandes e volumosos que eram processamento noturno para um processamento online, na nuvem, real time, que o negócio, sabe, é questão de segundos, né? Você quer ver a coisa fluindo, né? Assim como também, sei lá, você vai assistir um filme no streaming, né? Você não vai esperar ele chegar amanhã, né? Você já quer dar um play, você quer assistir ele naquele momento, perfeito? Né? Então, de uma forma simplista, é isso que acontece com as empresas tradicionais. Muito da noite para o dia, ela fala assim, caramba, a economia é compartilhada. Pô, de repente eu tenho que me plugar
sei lá, num iFood da vida. Eu sou uma rede de restaurantes, né? Eu tenho que me plugar no iFood. Eu tenho que montar, sei lá, uma dark kitchen, né? Compartilhada com outros restaurantes, que eventualmente, né, vai dar aquele ganho de escala em termos de eficiência, eficácia, né, economia de custos, enfim, uma série de fatores para que eu consiga entregar até em outras regiões, né? Porque pensa que você está no local A, né? E de repente você vai para o mundo digital, você tem que entregar em todos os outros locais, no A, B, C, D, E, F, G, né? Ou seja, você tem que pensar em montar mini centros de distribuições, né, para que isso aconteça. Então, quando eu dou esse exemplo, o que traz já de imediato? Lembra que eu falei, economia colaborativa. Se ela é colaborativa, eu preciso mudar o meu mindset de ser colaborativo dentro das grandes corporações. O segundo ponto, eu preciso ter um ambiente ágil. Então a gente fala muito em agilidade, metodologia ágil, mas isso não é só em tecnologia. Isso é na empresa como um todo, né? Se as pessoas não entenderem que o time to market, né, ou seja, a velocidade de você lançar algo, ela é muito superior ao que era uma década atrás, ferrou, você também vai ficar fora do game, né? Um exemplo evidente também de educação, não sei se, né, provavelmente muito ouvinte deve ter filho. Pô, da noite pro dia, todo mundo tem que ter aula online, entendeu? Ali, claramente, você percebe o seguinte, e você até comentou isso, ou seja, ofereceu-se tecnologia, mas existia cultura para ir para o ambiente online, né? Os professores estavam preparados, os alunos estavam preparados, né? As rotinas e os processos já estavam adaptados àquilo, entendeu? Então aí vocês imaginam o caos que foi a brincadeira. Eu que sei. Né? Enfim, então por isso que quando a gente fala de cultura, a gente não está sendo muito simplista ou poético, é porque de fato muda, né? Muda a cultura, muda o mindset, né? Muda essa questão, até quando eu falei de economia colaborativa, as empresas, né, e as áreas, elas também não podem mais trabalhar como silos, porque isso gera um impacto muito grande na cadeia e na agilidade das coisas, né? Então é muito comum que, inclusive, quando a gente monta as nossas equipes para fazer essas jornadas digitais, a gente trabalha muito com o termo que a gente chama de equipes multidisciplinares. Ou seja, não são só perfis com habilidades e conhecimentos diferentes de tecnologia, mas inclusive de negócio. Né? Ou seja, as áreas de negócio, as áreas que têm alguma influência ou até interferência com aquela demanda, ela tem que participar da nossa squad, né? Ou seja, daquele grupo de pessoas que a gente monta para conseguir entregar algo no final do dia. Né? Então, dentro dos nossos indicadores, a gente gosta de medir, né? Não se o que a gente está entregando foi entregue com qualidade. Na verdade, a gente quer saber se aquilo que a gente entregou trouxe resultado no final do dia. Está dentro do nosso KPI, ou seja, né? Está dentro dos nossos indicadores, né? Dos nossos objetivos, né? Saber se de fato aquilo que a gente fez trouxe resultado, tá? E a gente falava agora há pouco, Fábio, sobre algumas empresas muito tradicionais que ainda tinham as áreas muito separadas entre si, né? Você falava sobre as áreas da empresa atuarem como silos. E eu queria falar agora sobre dados, né? Queria que você contasse pra gente como você enxerga esse caminho de as empresas passarem a usar melhor os dados, às vezes dados que elas já coletavam, sempre coletaram, mas que nunca integraram esses dados dentro da empresa. Como que você enxerga essa digitalização nesse sentido? Perfeito. Não, legal. Bom, primeiro, o ambiente de dados, antigamente, né, ele era muito visto como a tua base de dados, ou seja, as informações que você coleta e que você trabalha em cima dela. E aí, antigamente também, óbvio, isso tem seu valor, mas é muito uma visão de você, que é o que a gente chama de olhar para o retrovisor. Ou seja, informações passadas. Você está olhando para aquela informação e você está tirando uma fotografia do que foi o teu histórico passado. E cada vez mais a gente começa a perceber que você precisa olhar para frente, né? Ou seja, você precisa começar a ter uma visão mais evidente de repente, vamos falar de varejo. Pô, por que aquela empresa que é um concorrente meu está vendendo mais? E aí você desce um nívelzinho, está vendendo mais, sei lá, cerveja de tal marca.
E aí você começa a olhar essas informações, você vê que você não tem aquela marca dentro do teu, né, do teu portfólio, por exemplo, tá? Então, né, que quando eu estou trazendo esse exemplo, significa que você tem que trabalhar com dados que a gente chama de dados estruturados, ou seja, são seus dados, é a sua base de dados, e o que a gente chama de dados não estruturados, que são os dados que estão disponíveis na internet, né? E não só dados, o texto, a gente está falando de vídeo, a gente está falando de imagem, a gente está falando né, de áudio, né? Então tem bastante coisa que é possível que você extraia informação dessas informações, né, que estão disponíveis na rede. Ou seja, você colhe aquilo que é pertinente ao teu business para que você, né, através de tecnologia, né, desde um grande ambiente de dados que é chamado de data lake, né? Desde que você faça uma grande coleta e que você passe a estruturar esses dados para que você gere algoritmos, né? Hoje, tecnologia e processamento de máquina evoluiu muito, então hoje é muito factível que você consiga processar grandes volumes e ter grandes insights. Então, isso serve para uma série de coisas. Serve para você melhorar a tua análise de risco de crédito, serve para você pegar fraude, né? Serve para você melhorar a tua performance de vendas, né? De qualquer item, inclusive. Serve para você ter um mapa de calor, um termômetro de como é que está a tua imagem perante uma rede social, né? Se você está indo bem, se você está indo mal, se você fez algo que causou algum impacto polêmico. Então esse tipo de coisa, né, é o que hoje é muito factível de você trabalhar com dados. E dados é essencial, né? E tem gente que tem muito dado, mas não consegue extrair conhecimento do dado, né? Você que tem uma padaria, um bar, você conhece a sua região como ninguém, né? Então, quem está nos ouvindo aqui, com certeza, se tiver alguma loja de bairro, sabe que fulano gosta de determinado item, ele passa em determinado horário. Isso gera muito conhecimento, ou seja, a partir desses dados, o horário que o cara vem, como ele quer o pãozinho, é daquilo ali que você vai antecipar algumas tomadas de decisão. Você já prepara o pão do jeito correto, já prepara a equipe no horário. E muitas vezes é muito individualizado, né? A pessoa que atende sabe, mas o outro funcionário, se ele ficar doente, não vai saber a mesma coisa. É a importância disso, né? De conseguir fazer isso preditivo para a empresa toda. Exatamente. E aí a gente está saindo desse ambiente que a gente fazia isso talvez numa cadernetinha, né? Anotando até quando o cara pediu fiado ou não, ou do pãozinho e outras coisas, para o ambiente que a gente consegue estruturar muito bem esses dados, né? E aí você estava comentando com a gente que o colaborativo é um novo competitivo, né? Que você precisa estar conectado a muitas outras, talvez, empresas e soluções para você, de fato, conseguir ter o que há de melhor para fazer com que o negócio avance, né? Mas com certeza, nesse processo, deve ter muito desafio a ser superado dentro das empresas para elas internalizarem dentro de si que sim, precisa entrar nessa jornada digital. Porque a gente, só para citar alguns números, a gente citou também em outras oportunidades aqui no Inovativos, apenas 11% de todo o varejo está no comércio digital, ou seja, muito pouco. Se a gente olhar para as grandes empresas, então, poucas grandes empresas que já estão aí há 10, 20, 30 anos estão cumprindo essa jornada digital. E como a gente sabe, é essa jornada digital que vai ditar não só as regras econômicas, mas também de comportamento. A gente mudou o comportamento a partir dessa transformação digital, né? Antes eu pedia por telefone pizza esfirra, agora eu estou pedindo por aplicativo salada. Eu mudei. De um jeito ou do outro, eu estou fazendo a teleconferência para trabalho. Antes eu não tinha essa possibilidade, as empresas também estavam receosas, muito embora foi acelerado em virtude da pandemia. Mas tem outros diversos exemplos, desde solicitar um carro, vem uma pessoa estranha que você nunca viu na vida e você aceita entrar naquele carro e mais, você aceita a bala do cara que a sua avó disse para você não aceitar. Porque doce de estranho não se aceita. Minha avó dizia isso. E hoje a gente está mudando. Então a gente está mudando muito rápido também, a gente não percebeu. Então assim,
Quais são os desafios que você enxerga quando você aborda uma empresa que realmente quer iniciar esse passo a passo? Porque deve ter muito desafio. Seja uma empresa que isolou a transformação digital em algum departamento de inovação ou algo que o valha, e aí quer que aquele departamento isolado faça tudo, é porque a alta liderança ainda não está realmente imbuída que isso é exatamente necessário. Eu acredito que deve ter muitos desafios aí que você pode contar para a gente. Tem sim. Assim como a gente falou de uma cultura, né, uma mudança cultural, eu diria que existe também uma necessidade de mudança de cultura de dados, né? Porque lembra, como eu disse, né, no ambiente tradicional era muito comum tomar decisões, gerar reports, né, gerar relatórios com uma visão retrovisor. Então, a partir do momento que quem, né, toma decisão através de dados, através de relatórios, começa a perceber que tem uma necessidade de começar a tomar decisão olhando para frente de uma forma preditiva, ele sabe na teoria de que isso é necessário, mas na prática você percebe que existe ainda uma ponte a ser construída, né? E é essa ponte que onde essas pessoas ou essas empresas literalmente precisam de bastante ajuda. E, inclusive, né, de fato, é aí onde a gente acaba entrando. Isso me faz lembrar um case que a gente fez para uma grande farmacêutica, né? Que eles tinham, inclusive, até algumas verdades, né? Eles falavam assim, eu não conheço o meu consumidor final. Eu conheço o distribuidor e eu conheço, no máximo, a farmácia. Ou seja, né, eu estou muito na conexão venda B2B, né? Não está indo para o B2C, né? Para o customer, para o cliente final. E, na visão deles, eles tinham, na época, criado um programa de... como é que chama o nome? De fidelidade, né? Para que a pessoa fizesse o cadastro e recebesse, né, descontos, enfim, né? E aí eles percebiam que não virava aquele programa, né? Mas na decisão e na visão, percepção inicial deles, eles imaginavam que não virava porque não existia o engajamento do cliente final, né? Quando a gente entrou e quando a gente começou a analisar dados e quando a gente começou até validar dados através de pesquisas presenciais, usando de fato pesquisa de campo, falando, não, peraí, o cara tá falando uma coisa, a gente tá vendo outra através de dados, né? E vamos a campo para ter certeza, né? Porque, de novo, era uma coisa muito estratégica que a gente estava ajudando. Sim. A gente chegou à conclusão, né, de que existiam diversos outros fatores que nem geravam interesse ali no consumidor final. Então, partia, às vezes, de uma situação do balconista que achava que se ele oferecesse aquele programa da farmacêutica, ele ia prejudicar a farmácia, porque vai dar desconto, entendeu? Se vai dar desconto, por que eu vou oferecer isso para a farmácia? Eu vou prejudicar o lucro da farmácia na visão dele, entendeu? Então, olha que interessante, um caso prático que eu estou trazendo para vocês, da importância de você conseguir, né, reativar uma campanha de falar assim, gente, isso aqui que vocês estavam fazendo não era legal, ela só estava mal posicionada, né? E com dados a gente conseguiu provar para eles, né, de que era factível reverter e seguir para uma outra jornada, né? Essa questão aí do programa. Basicamente, né, foi isso que, por exemplo, a gente acabou pegando. Fábio, seguinte, você pontuou muito bem um caso que é um grande desafio, eu vejo, para grandes empresas. Anteriormente, do ponto de vista de gestão, as empresas gastavam muito tempo planejando, vamos supor, um produto, um cosmético. Então, gastava-se 1 ano, 2 anos ali pensando no produto, fazendo a campanha. Aí ele pegava aquele produto, ia para um veículo de massa, divulgava. E aí ele, só depois de muito tempo, que ele iria perceber que o consumidor não queria aquele produto, né? Por mais que eles tivessem estudado. Alguma coisa estava errada ali no produto, o consumidor não aceitou. Ou seja, ele gastou muito tempo, gastou muito recurso. Quando você tocou em metodologias ágeis, essa mudança de até da gestão das empresas, é possível você encurtar esse caminho e trabalhar de um outro jeito, né? Ou seja, você gastar
menos tempo planejando, não que não seja necessário, é muito necessário, mas você testa mais. Então você pode ter um produto, 2, 3, errar 10, 15 vezes, mas na hora que você acertar, você pode escalar aquele produto. E aí você está ou num oceano azul que a gente chama que só tem o seu produto, porque o seu produto é inovador, inaugurou um mercado, ou vai ter muitos consumidores que vão querer aquele produto. E nesse ambiente de dados, como você também bem colocou, é a base também para inovar. Porque a gente está saindo de um método de gestão de empresas intuitivo muitas vezes, né? Não que não tinha conhecimento lá, porque tinha muito conhecimento e deu certo por anos a fio, mas para um ambiente mais, talvez eu diria, científico, porque eu tenho os dados lá e a partir daqueles dados eu tenho como prever muitas vezes comportamento, né? Por exemplo, você citou o caso da farmácia, né? Vamos supor que pelos dados você vê que o consumidor está querendo mais determinada pasta de dente ou o consumidor fez determinada sugestão porque ele teve como acessar de maneira muito simples alguma plataforma que abriu essa possibilidade para ele, ou seja, insights para a empresa melhorar, comprar mais pasta de dente ou gerar um novo produto. Então, essa era de dados que você está colocando é uma era muito boa para as empresas, porque as empresas que passarem pela transformação digital, de ponta a ponta, como você está colocando, vão de fato se integrar nessa nova dinâmica e conquistar mercado. Agora, falando agora de comportamento e de gestão, que é o ponto. O que você vê ali que é essencial dentro de uma empresa para lidar com esse processo de transformação digital? É ter equipes multidisciplinares, como você colocou, é ter uma alta liderança de maneira top-down, de baixo para cima, internalizando tudo isso na empresa, ou primeiro parte da criação do data lake, depois você vai ajustando a gestão. O que vem primeiro? Quais são essas etapas de transformação digital dentro da gestão da empresa, na prática? Não, legal. O que eu enxergo que funciona bem, e aí também vou tentar ser o máximo prático, né, para que a coisa fique bem evidente, inclusive para todos nós e os nossos ouvintes, tá? Sim, quando você pega uma situação, né, de uma empresa que já tem o hábito de fazer inovação, né, ou que estar disposta o que a gente normalmente oferece, né? Você falou de gestão top-down. Eu acho que não pode ser só top-down, tem que ser top-down e bottom-up, né? Ou seja, de cima para baixo, de baixo para cima. Você precisa captar o que está vindo de ideia também, né? Das pessoas que estão no dia a dia, que estão sentindo as dores ou vendo as oportunidades na prática. E aí, né, foi o que eu disse, de trazendo para a prática, inclusive, né? Tem um cliente nosso que era uma fintech, virou um unicórnio, abriu capital, né? Enfim. E eles têm o hábito de fazer o que a gente chama de fazer um lançamento rápido, né? Ou seja, um MVP, né? Que é um mínimo produto viável, né? Então, eles começaram com conta corrente, né? Aí, de repente, e testaram, né? Aí, vamos fazer um novo lançamento, vamos colocar um cartão. E eles avisaram, estamos lançando quem vão ser os early adopters, né? Quem vão ser os primeiros a testarem. E aí gera aquela cultura de engajamento. Eu quero testar e vou entrar. E vou ajudar, tá com um erro aqui, tá com um erro ali. Ou seja, lembra que eu falei do ambiente colaborativo? Olha que interessante, a empresa lançou um produto que ele não sabia se ia dar certo, até porque já tinha um monte no mercado, né? E ao mesmo tempo falou que era novo e colocou as pessoas para testarem, né? Então, isso é o que a gente chama de um ambiente de innovation continuous, né? Ou seja, uma inovação contínua através de um mínimo produto viável, né? E você, consequentemente, analisa dados, né? Bom, vamos lá. Né? Isso tá bonito na teoria, na prática, como é que é? Lembra que são dois ambientes, principalmente para quem está se transformando, né?
que é o que a gente chama de Dual Track Agile, né? Ou seja, você tem que lembrar que se existe uma operação normal e que essa equipe tem que tocar o bumbo, né? Ali pega incêndio, né? É o pega pra capar. E do outro lado, tem essa equipe de novos produtos, novas tecnologias que fazem novos testes, entendeu? Então é quase que você construir algo novo com um carro em andamento, né? Por isso que, obviamente, quando você olha as startups, né, esse universo todo de startup, você vê, às vezes, uma facilidade de rampar mais rápido quando o cara, obviamente, tem uma gestão, tem competência, tem tudo envolvido, porque ele não tem o legado, ele não tem a dor de barriga. Ele nasceu o que a gente chama de cloud native, ele já nasceu no ambiente na nuvem, né? Ele já está construindo tudo na nuvem, ou seja, as integrações com outras plataformas, é tudo muito mais simples e tudo mais fácil, né? Facilita, ou seja, você já nasce com um ambiente de dados que você já está estruturando tudo certinho do zero, né? Então, óbvio, né? Quando você olha, só que ao mesmo tempo, né? A economia ela é gigante e tem grandes players, né? Gigantescos, né? Com grandes legados e que tem que fazer, obviamente, né? Tem que correr atrás e até mais do que correr atrás, além de se transformar, tem que se plugar com a nova economia. Né? Então respondendo a sua pergunta, eu dei um pouquinho de volta, mas respondendo a tua pergunta é isso, né? Eu entendo como mínimo produto viável, inovação contínua, esse modelo de Dual Track Agile, que eu acho que ajuda a criar esse ambiente, né, de inovação dentro das empresas. O nosso tempo já está acabando, mas antes de terminar, eu queria fazer uma última pergunta, saber de políticas públicas. O que um governo pode fazer para acelerar esse processo de transformação digital? A gente muito fala sobre Coreia do Sul, né, que era um país que tinha condições muito parecidas com o Brasil, mas que conseguiu avançar com uma velocidade fantástica e hoje se coloca como um dos líderes nesse setor de tecnologia, de inovação. O que o governo pode fazer para estimular esse ambiente? Boa pergunta. Bom, o governo, com certeza, ele pode ajudar da seguinte forma, ajudando a acelerar as regulamentações de tecnologias que ainda não estão... já existem, óbvio, já tem empresas atuando, mas que se você olhar, ela ainda está meio que às margens, né, das leis. Então, um exemplo claro, né? Você consegue abrir um IPO, ou seja, você consegue fazer uma abertura de um capital, mas você consegue fazer um ICO, ou seja, né, fazer uma abertura, né, num mundo, né, através de NFTs, né, usando blockchain, você não consegue, né? Pelo menos no Brasil isso ainda é inviável, né? Então, um exemplo desse, né, já que eu entrei nesse mérito, criptomoedas, né, eu vejo que é um caminho que não tem como encerrar. Eu acho que é um caminho que só está começando. Né? Isso facilita demais e até ameaça alguns modelos tradicionais. Seria muito simples a partir de amanhã você poder viajar e você ter a tua moeda digital que você usa em qualquer lugar do mundo, né? Em vez de ficar pagando câmbio, né? Tomando, né, várias... como é que fala? Pagando spread bancário em cima de transações, pagando IOF, enfim, pagando uma série de taxas, né? Que dá para baratear a conta. E outro ponto também, né, ainda falando de governo, contratos digitais, né? Não sei, né? Eu olho hoje, né? Óbvio, você pega a tecnologia, você tem que olhar, sei lá, 10 passos, nesses 10 passos tem alguns que estão muito lá na frente e que você vê que é uma realidade longa ainda de isso chegar. Mas se olha no curto prazo, né, você fala, isso, né, contratos digitais, né, uma não necessidade de um cartório, hoje já é factível, entendeu? Perfeito. Né? Uma não necessidade de de um documento, de um Detran, tanto papel, né? Tanto papel, né? Eu acho Talvez que nisso não o governo conseguiria ajudar. A não necessidade, extinção redução dos cartórios, né? Mas principalmente um conceito que você trouxe muito bem aqui, que é a integração, a colaboração. Então, se eu quero alugar um imóvel, comprar um imóvel, eu tenho que ir até o cartório para ter um carimbo. Eu gostaria de ter integração como cidadão. Ter integração no cartório, o cartório de maneira muito rápida vai dar boa fé àquele documento, ou seja, falar, aquele documento é um documento oficial, etc e tal, para todo mundo.
Então, isso é agilizar muito. Imagina quantas corretoras iriam ficar felizes com isso, quantas empresas de tecnologia não poderiam surgir em virtude dessa integração com o poder público, né? Porque o cartório, de fato, é um longa-manos ali de boa-fé pública, mas a gente poderia utilizar também dados do SUS, que poderiam ser integrados também para todo mundo ter um ambiente melhor ali, utilizando os dados para ou compra de insumos, ou a integração ali de você conseguir visualizar todo o seu histórico familiar de saúde. Tem vários outros serviços, inclusive nossa própria identidade, né? Eu tenho que andar com 5 documentos, com 2 documentos que seja. Eu não quero, poderia ter em um único documento digital, público, que é até existe um projeto de lei tramitando nesse sentido, para a consolidação disso num ambiente digital e único, também seria muito importante. E outras experiências também no Brasil que são bastante exitosas, que partiram do poder público. Tem desde de Florianópolis, que a prefeitura de fato fez grandes polos de inovação ali, reunindo a empresa de tecnologia lá, com fomento também de questões tributárias, mas não é só a questão tributária. A questão tributária ela vem num segundo, terceiro momento. O principal seria fazer de fato essa ponte num plano estruturado entre quem quer empreender, quem já existe dentro desse universo digital, para gerar negócio. Tem também o Porto Digital, enfim. O Brasil tem grandes exemplos, né? Falta, eu acho que, de fato, olhar para isso e entender que isso é o futuro e traçar essas vias, né, para desenvolvimento. A gente saiu do ambiente analógico, a gente foi para um modelo digital, ou seja, omnichannel, análise de dados e tudo mais, e a gente está partindo para uma terceira era, que é a era do metaverso. Uhum. Né? Como é que eu enxergo que isso vai acontecer e como vai acontecer? Né? Lembra que a população que provavelmente vai fazer esse ambiente de metaverso virar vão ser a próxima geração, vão ser os nossos filhos, né? Que já têm o hábito de... Eles já estão no metaverso, eles já estão nos joguinhos, eles estão comprando online já. Eles compram a skinzinha, a roupinha, comprar arminha, né? Eles já estão nesse ambiente. Quando não vão além, né? Se você for pegar, por exemplo, um exemplo do GTA, um jogo muito popular, existe um modo online que muita gente joga, em que as pessoas desempenham profissões reais. E existem empresas reais que se posicionam dentro do jogo e as pessoas desempenham, por exemplo, a função de entregador de moto. E a pessoa, dentro da história, vai ser o entregador e vai ganhar por isso, e com esse dinheiro vai conseguir recompensas dentro do jogo. É uma forma de, como a gente já falava de Second Life, de como a gente está falando de metaverso, é um estágio, pelo menos, inicial desse metaverso que está se apresentando. Então, são essas pessoas que vão entrar no ambiente de trabalho, né? Essa próxima geração. Vai ser comum ela estar dentro de uma cidade virtual, vai entrar, sei lá, num stand de vendas, vai comprar um apartamento, ele vai olhar esse apartamento de forma virtual, vai negociar com o corretor de forma virtual, com um avatarzinho, vai fechar as condições, vai assinar um contrato digital por ali e depois ele vai retirar a chave física que pode chegar na casa dele, ele vai lá quando receber, né? Ou seja, é literalmente uma mistura do físico com o digital. Um exemplinho só de que eu acho que é factível e tende a acontecer, principalmente com a evolução da nossa conectividade, né, através de mais velocidade, ou seja, mais conectividade, e inclusive através de computação quântica, que é uma melhora do processamento da máquina que está muito próximo de acontecer. É isso, gente. Um pedacinho só do que vem por aí com essa transformação digital. Você acompanhando aqui no Inovativos, a conversa com o Fábio Hayashi, CEO da Deal Technologies, falando sobre essa transformação, essa mudança de cultura, essa mudança de processos que deve chegar nesses próximos anos a todos os setores, né? Em alguns mais rapidamente, em outros dali a uma década, daqui a mais do que isso, talvez até em alguns setores, mas fato é que essa transformação digital vai chegar e vai chegar com força a todos os setores. Eu queria agradecer a disponibilidade do Fábio, a atenção com o ouvinte da Band News FM para explicar todos esses processos para a gente, tirar todas as nossas dúvidas.
E agradecer também ao Vitor aqui comigo no Inovativos nessa edição. Obrigado, Fábio. Obrigado, gente. Prazer. E a gente volta na próxima semana com mais uma entrevista falando sempre sobre esse ambiente digital, ambiente de inovação, de empreendedorismo digital aqui na Band News FM.